A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e depois de termos implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus Cristo adquiriu com seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assistir-nos do alto do céu, o nosso fortíssimo sustentáculo na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora salvaste da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas dos seus inimigos e contra toda adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, piedosamente, morrer e alcançar no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Meus irmãos, hoje, dia de São José Operário, trabalhador, homem, né? Homem de Deus, homem cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, hoje a igreja ela tem duas opções da palavra, né? A continuação, lá em João, capítulo 15, de 1 a 8, mas hoje, como dia de São José, também tem essa opção, Mateus 13, 53 até o 58. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu, foi para sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem essa sabedoria e essa força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhe, porém, Jesus: é só em sua pátria, em sua família, que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança dele, operou ali poucos milagres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, hoje, José Operário, né? José, esposo da Santíssima Virgem Maria, protetor dos trabalhadores, né? 1º de maio de 2024. Carpinteiro, ferreiro, serralheiro, assim era São José. Como narram os evangelhos, né? Além de ser esposo de Maria e pai adotivo de Jesus, né? Pai terreno de Jesus, com a sua vida de operário honesto, São José enobrece o trabalho manual com a qual mantinha a sua sagrada família e participa do plano salvífico, né? José é chamado de justo. Na ladainha de São José, achei muito interessante que, olha só, começa assim: ilustre descendente de Davi, São José, luz dos patriarcas, esposo da Mãe de Deus, guarda das castas virgem, nutriente dos filhos de Deus, zeloso defensor de Jesus, chefe da Sagrada Família,
José justíssimo, José castíssimo, José prudentíssimo, fortíssimo, obedientíssimo, fidelíssimo, espelho de paciência, amante da pobreza, modelo dos operários, e assim continua, né? A ladainha São José, convido você a meditar hoje. Mas meu irmão, minha irmã, vamos lá que vamos, né? Assim é chamado pelas Escrituras São José, como está denominação o justo, né? A linguagem bíblica que define todos aqueles que amam e respeitam a lei de Deus, né? Como expressão da vontade de Deus, como São José, descendente da casa de Davi, ainda não tinha idade avançada quando ficou noivo com Maria. Como a sua noiva, ele também disse sim ao anjo, né? Que lhe apareceu em sonhos para tranquilizá-lo sobre a gravidez de Maria, que era fruto do Espírito Santo. O padre Mário Sartório diz assim: existe no céu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe na terra Jesus, Maria e José. A Santíssima Trindade no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade na terra, Jesus, Maria e José. Que coisa maravilhosa, né? E aí a gente encerra falando assim: minha família, vossa é. Então, meus irmãos, quando Jesus começou a sua vida pública com o casamento de Caná, o Novo Testamento, não menciona mais, provavelmente ele teria morrido, né? Mas não sabemos como e quando, muito menos onde foi sepultado. Trabalhador, né? Participante dos desígnios de Deus, como um pai que ensina aos seus filhos a arte do trabalho. E Jesus não ficou com vergonha, né? Não questionou quando foi chamado de filho do carpinteiro. Não é José, né? O seu pai. Então, meus irmãos, como um pai que ensina aos seus filhos a arte do trabalho, assim José também fez com Jesus. Ele mesmo foi chamado várias vezes, como eu disse aqui, filho do carpinteiro ou simplesmente carpinteiro, né? Logo, acima de tudo, São José representa a dignidade do trabalho humano, principalmente hoje, né? Dia do trabalhador. Rezamos, pedimos. Eu sempre cito isso, né? Conheci um senhor lá na Serra, e ele era pedreiro, e ele dizia assim: meu filho, todas as vezes que eu termino uma obra, eu falo assim: São José operário, abre para mim a porta de um trabalho. Convido você que está desempregado, São José operário, abre a porta para um trabalho. Então, meus irmãos, ele mesmo, Jesus, foi chamado filho de carpinteiro. Logo, acima de tudo, São José representa a dignidade do trabalho humano. Dever e perfeição do homem, exerce o seu domínio como a criação. Então, José amava o seu trabalho, nunca reclamou do seu cansaço, mas como homem de fé, o elevou à prática da virtude, sempre demonstrou sua felicidade, pois não aspirava à riqueza, não invejava os ricos, né? Para ele, o trabalho não era um meio para satisfazer sua ganância, mas para apenas um meio para sustentar a sua família. Que coisa bonita, né? Não era um meio, né? Não era um trabalho para satisfazer a ganância, mas para sustentar a família, assim como nós também, né? Segundo a proscrição para os judeus, aos sábados ele observava o descanso semanal e participava das celebrações, né? Não devemos nos surpreender com este nobre conceito de trabalho mais humilde e manual. De fato, o Antigo Testamento, Deus representava
em tempo oportuno como vinheiro, semeador e pastor. Então hoje é dia de São José Operário. Esse dia foi estabelecido oficialmente pelo Papa Pio XII, no dia 1º de maio de 1955, para ajudar os trabalhadores a não perderem o sentido cristão do trabalho. Assim expresso, Mas por sua vez, o Papa da época já havia, de alguma forma, reconhecido a importância de São José como trabalhador, quando proclamou padroeiro universal da Igreja Católica. Então, o conceito de trabalho como meio de salvação eterna foi retomado também por João Paulo II, hoje São João Paulo II, onde é chamado o Evangelho do Trabalho, na encíclica, Parece ainda que até o cardeal Roncalli, futuro Papa João XXIII, eleito como sucessor de Pedro, pensou em escolher o nome José, porque era muito devoto do santo, pai terreno de Jesus. Enfim, muitos outros santos também foram devotos de São José, como Santa Maria Teresa d'Ávila. Então hoje, olhando para esta imagem de São José, rezemos, Rezemos. São José, mestre descendente de Davi, luz dos patriarcas, esposo da Mãe de Deus, guarda da casta virgem, nutriente do Filho de Deus, zeloso defensor de Jesus, chefe da Sagrada Família, José justíssimo, José castíssimo, José prudentíssimo, José fortíssimo, José obedientíssimo, José fidelicíssimo, espelho da paciência, amante da pobreza, modelo dos operários. Glória da vida doméstica, guarda das virgens, amparo das famílias, esperança dos doentes, padroeiro dos moribundos, terror dos demônios. Convoca sempre a São José quando você está vivendo uma tentação, protetor da Igreja. Amém. Que Deus abençoe e que São José interceda sempre pela sua família. Rezemos hoje, pedindo mesmo a proteção de São José para muitas pessoas no nosso país, no nosso mundo que está desempregado. Peçamos a Ele, como diz seu Zé, Seu Zé, seu xará, meu amigo lá da Serra, São José Operário, abre a porta para mim de um trabalho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E abençoa aqueles e aquelas que estão trabalhando, mas que às vezes estão inseguros diante da situação que o nosso país está enfrentando. São José Operário, rogai por nós que recorremos a vós. Eu sou fã de São José.